Boa tarde, pessoal. Para que já viram o meu vídeo sobre o Conte, ele ficou muito interessante, né? Eu e o Guilherme, agora a gente está sempre junto nos vídeos, né? Vem cá, Guilherme, esse também ele vai vir. Eu espero que vocês que não viram, vejam também, né? Porque para vocês entenderem o Durkheim, tem que ver o Conte. E o Karl Marx também, espero que vocês tenham visto todos os vídeos. Então, gente, como eu estava falando com vocês, o Durkheim, ele é também um positivista. No outro vídeo eu falei sobre isso, mas ele vai tentar fazer com que o método da sociologia fique ainda mais rigoroso. Silene, mas por que o Durkheim vai tentar fazer com que o método fique ainda mais rigoroso? Porque, na verdade, ele vai querer que a objetividade, que eu já expliquei no outro vídeo, mas vou falar novamente, quando as pessoas elas se distanciam do seu objeto de estudo, sejam mais levadas em conta a objetividade, e ele vai usar outros termos para definir esse objeto de estudo, que se chamará fato social. Silene, o que é o fato social? Fato social é objeto de estudo, segundo o Durkheim. Ele vai ter três características principais, que ele vai existir independente da vontade, das escolhas das pessoas, e as pessoas, na verdade, não sentem muito que estão sendo meio que organizadas, ordenadas por alguma outra força. Por exemplo, sanções legais espontâneas. O que seria isso? As leis que a gente segue, né? A multa de trânsito, se a gente infringir, mesmo que no Brasil as leis às vezes são tão falhas, mas é uma força independente das pessoas. A gente tem que seguir a lei e pronto. Ou as sanções espontâneas. O que seria isso? Por exemplo, mesmo nas cidades onde não tem leis, por exemplo, sobre o meio ambiente, jogar lixo na rua, então, na verdade, eu pelo menos eu não jogo. Você joga, Guilherme? Então, isso é uma sanção espontânea. Eu não tenho essa lei. Já é cultural da sua própria mente? Não é na mente, é no meio que a gente vive. Isso a gente vê na escola, os amigos da gente. Então, se eu te ver jogar papel no chão, eu vou te reprovar. Não vou te multar. Você não vai ter que pagar multa, não vai ter lei. Mas se eu te ver, só o meu olhar para você já vai te recriminar. Então, essa é uma característica do fato social. As pessoas, elas vivem numa sociedade que tem leis, costumes, aonde ela está inserida. A educação, ela tem um papel fundamental, porque a partir dela, tanto a familiar quanto a educação na escola, que a gente adquire conceitos, valores, não é verdade, Guilherme? Outras características do fato social. O fato social, ele também pode estar ligado também, por exemplo, ao idioma que a gente fala, que também é uma característica exterior que independe da gente. A religião que a gente tem, às vezes, a gente recebe isso, né, dentro da nossa educação. Eu vou dar um exemplo de um fato social. Os crimes e suicídios são considerados fatos sociais. Mas por que eles são considerados fatos sociais? O crime, porque ele acontece em todas as épocas. Apesar das pessoas falarem que a violência é uma coisa de hoje em dia, a violência aconteceu na Idade Média, na Idade Antiga, em outras épocas da história. Então, o crime, ele é um fato social, porque não é uma coisa que acontece hoje, que é uma coisa extraordinária dos dias de hoje. Não é uma coisa assim que acontece com pouca frequência. Não, ela sempre aconteceu em toda a história da humanidade. Então, o fato social, ele tem que se repetir em vários lugares diferentes. E o suicídio também sempre aconteceu. No entanto, Guilherme, existe diferença entre fatos sociais normais e patológicos. Qual a diferença entre fatos sociais normais e fatos sociais patológicos? Fatos sociais normais é que quando, por exemplo, o crime aconteceu em toda a história da humanidade, a questão mesmo ligada que a gente falou anteriormente, e patológico seria uma coisa super diferente. Vou te dar um exemplo. A gripe suína, ela aconteceu em outras épocas, lá na Idade Média, o mosquito da dengue. Isso é um fato social patológico. Na filosofia durkheimiana também tem um ponto muito importante que é a consciência coletiva. Isso está muito ligado à questão do fato social, né? Silene, mas o que é consciência coletiva? Consciência coletiva, acho que você vai entender muito simplesmente o que é, não vai ter problema de você entender. Por exemplo, consciência coletiva, imagine que uma pessoa comete um crime hediondo, vamos supor que uma pessoa estupra ou mata alguém, numa cidade pequena. Aí, de repente, as pessoas falam assim, vamos linchar aquela pessoa? Todo mundo fala assim... Aí você fala com seu amigo, enquanto com outro na rua, vamos linchar ele, se ele não ficar preso. Talvez você não tenha intenção nenhuma individual de matar alguém, mas a consciência coletiva, ela leva as pessoas a cometerem... É um pensamento de várias pessoas. Juntas. Então, a pessoa, às vezes, até você comentou comigo antes aí sobre questão de turma de sala de aula. Às vezes, uma pessoa
começa a zoar um aluno. Aí os outros começam todos a zoar também. Depois a pessoa até arrepende, nossa, por que eu fui zoar meu colega? Ele é muito meu amigo. Consciência coletiva. É uma coisa que as pessoas, elas se desenvolvem em grupos e acaba que a consciência individual, ela some. Aí quando passa aquilo, a pessoa fala, gente, mas eu fiz isso. É uma coisa de grupo. Ô, Silene, mas eu lembrei de uma coisa agora que a gente comentou no vídeo do Conte. O sentido da história é o mesmo pro Durkheim? Vou falar um pouquinho, Guilherme, o que é sentido de história para ele. Primeiramente, história para ele tem o mesmo sentido do Conte. É aquela evolução da história, né? Ele fala que a sociedade atual, ela superou as pré-capitalistas. Mas ele fala de uma diferença, solidariedade mecânica e orgânica. A mecânica seria as pré-capitalistas, elas seriam mais ligadas à consciência coletiva. O que seria isso? As pessoas, elas agiriam mais pelo grupo. A solidariedade orgânica atual, as pessoas, elas são mais independentes da questão da consciência coletiva. Elas agem mais com autonomia, elas não têm mais aquela questão das tradições, os costumes, não todos, mas a sociedade no geral, a capitalista, né, que a gente vive hoje, as pessoas têm mais autonomia, não são tão ligadas aos costumes conservadores e à consciência coletiva quanto as outras. Elas são mais livres. Espero que vocês tenham gostado do Durkheim. O próximo vídeo nós vamos falar do Max Weber, Guilherme. Você também não conhece. Vários meus seguidores que não me seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. As mesas apareceram na descrição do vídeo e da tela. Boa tarde, pessoal. A poesia é um gênero que suscita os melhores sentimentos do ser humano e faz com que saia de dentro todo o que de melhor e às vezes de pior. Mas esse livro de poesias e inspirações, ele é um livro de cabeceira. Tenho certeza que se vocês o adquirirem, não vão arrepender, porque ele traz um conteúdo maravilhoso de reflexão espiritual sobre Deus, sobre o ser humano em suas ligações e convivências com os outros.